Pessoal, boa tarde. Vou gravar esse vídeo aqui para a gente já garantir. Minha ideia inicial era a gente fazer o compartilhamento de tela e eu poder fazer a apresentação da tela da máquina virtual aqui do XP com o MATLAB, para a gente ver a interface de edição de lógica fuzzy dentro do MATLAB. Mas não tenho certeza com relação à qualidade aqui do internet, do processamento aqui da máquina. Vou tentar garantir já esse vídeo aqui para que a gente possa colocar lá no Moodle e ficar disponível tanto para quem não puder acompanhar a aula, quanto para quem quiser revisitar, logicamente, essa conversa daqui, que vai ser uma espécie de um mini tutorial. Eu vou mostrar para vocês aqui como abrir a interface, como fazer a edição de um sistema fuzzy simples. É lógico que esse sistema fuzzy nosso não é qualquer sistema fuzzy, né? É um sistema fuzzy voltado para controle. Nós poderíamos criar um sistema fuzzy para representar a dinâmica de um sistema, num processo, uma planta, mas nós fizemos isso na P1 usando redes neurais artificiais. Então, agora aqui a ideia é usar a lógica fuzzy para poder projetar um sistema de controle e tentar verificar em simulação como é que a gente fecha essa malha e verifica isso para uma planta qualquer. Tá? Primeira coisa é aqui no MATLAB digitar a palavra fuzzy, e ele vai abrir o editor de lógica fuzzy do MATLAB. Ele tem essa interface aí, como a gente viu nos slides na semana passada, né, na aula que a gente trabalhou, tem aqui a interface de fusificação e a interface de defusificação. Só que aqui no MATLAB ele sinaliza isso como se fosse um sistema fuzzy com a variável de entrada e uma variável de saída. E que essas variáveis de entrada e saída, elas têm funções de pertinência, tal como nós vimos na aula passada, e possuem também no centro aqui uma caixa que representa o conjunto de regras fuzzy do tipo se, então, manipulando esses conjuntos fuzzy da entrada e da saída para poder dar uma resposta de lei de controle para algum processo, alguma planta que a gente esteja controlando. Como vocês devem lembrar, o sistema fuzzy para controle ele é um sistema extremamente intuitivo, a forma de ajuste deles. Não possui formalismos com relação à quantidade de regras, etc. Só que tem algumas questões técnicas que a gente foi adquirindo experiência ao longo do tempo, através de várias orientações e de alguns estudos de livros e tal. Eu vou tentar passar aqui para vocês agora para a gente ver isso funcionando. Primeira coisa que a gente tem que entender é o ambiente, né? Nessa primeira tela aqui, nós temos, então, o input, que é esse amarelo aqui, o output, que é o verde, e a caixa branca é a caixa de regras. Aqui em cima tem um menu, a gente pode verificar o que esse menu tem. Por exemplo, o menu arquivo, ele cria um novo sistema fuzzy. Então, por default, quando a gente chamou aqui o fuzzy, ele já abriu com um sem título para a gente salvar ele. Como é que a gente salva um sistema fuzzy aqui nessa interface? A gente tem que ir aqui em exportar. Quando a gente mandar exportar, a gente manda exportar ele para o disco, que aí esse arquivo ele fica salvo no HD da máquina como um arquivo com extensão .fis, né, que é a extensão da estrutura do MATLAB que usa essas informações de edição de lógica fuzzy que nós editamos aqui. Então, isso aqui é só uma interface, depois ele cria uma estrutura. Lembra que o NNTool também criava uma estrutura, que era a rede neural? Poderia ser usada para simulação depois. Aqui é a mesma coisa, a gente cria uma estrutura, que é o nosso controlador nebuloso, e depois a gente usa isso em simulação. Você pode também importar um existente. E por que aqui no Sport tem ToWorkspace e ToDisk? Porque essa estrutura tem que ficar disponível como uma estrutura, né, no workspace do MATLAB na hora que o Simulink for utilizar isso. Então, o certo é você exportar para as duas coisas, para salvar no disco e para ficar disponível aqui no ambiente. Você pode importar também, tanto do workspace quanto do disco. Você pode criar um novo. Esse modelo que está criado aqui é o modelo Mandani. O que é isso? Os controladores fuzzy foram desenvolvidos a lógica fuzzy foi desenvolvida por Zader, mas ela se popularizou no Japão, mais ou menos na década de 90. E uns caras que desenvolveram pesquisa nessa área, testaram, acabaram nomeando os controladores fuzzy que utilizavam suas estruturas de regras, de método de defusificação, a forma como ele gerava a saída do controlador. E os mais famosos foram o Mandani e um outro lá que é o Takashi Sugeno.
então aqui está só surgindo, então deve ter alguma questão com relação a isso. E existem outros métodos também de Tsukamoto, outras variações. Então, os japoneses foram, durante um tempo, aí, protagonistas nessa questão de desenvolvimento de sistemas fuzzy. Então, por enquanto, nós vamos usar esse não titulado aqui mesmo. Aqui em editar, você pode adicionar mais variáveis de entrada. Se você clicar aqui, por exemplo, ele criou duas inputs. Clica em uma, clica em outra, seleciona uma ou outra. Posso voltar aqui e remover alguma variável. Por exemplo, removi o input 2. Posso adicionar um output. Posso remover esse output adicionado. E posso adicionar ou remover funções de pertinência, que são essas membership functions, e regras também. Mas nessa interface aqui, nessa primeira tela, normalmente a gente não faz esse tipo de coisa. E na hora de visualização, a gente consegue visualizar as regras e visualizar também a superfície de controle, né? Digamos assim, a topologia geométrica desse sistema fuzzy. Mais para frente eu vou mostrar isso quando ele estiver pronto. E aqui nessa parte de baixo, tem seu menu, você tem algumas informações aqui. Tem informações importantes. O nome de cada variável. Aqui é onde a gente edita isso. Então, se eu quero criar um controlador fuzzy que vai funcionar como um controle de um sistema monovariável, por exemplo, eu crio a variável de entrada dele, que é erro, aperto Enter, sempre faz isso, que ele vai automaticamente alterar aqui. E a saída dele, eu posso chamar isso de saída de controle. Esses métodos aqui são agregadores de mínimo, de máximo, são aqueles e ou das regras. E aqui também a gente configura o método de defusificação. Eu falei para vocês, vocês podiam dar uma olhada na videoaula sobre isso. Existe o mais famoso deles, que é o método centro de área, que utiliza, digamos ali, a área das figuras formadas pelo nível de pertinência das regras fuzzy que foram ativadas simultaneamente para a variável de saída, e gera uma figura, e dessa figura calcula-se o centro de gravidade ou centro geométrico dessa figura. E desse ponto do centro geométrico, traçando a perpendicular para baixo, você vai encontrar no eixo X o valor numérico cujo qual tem que ser defusificado, tem que ser aplicado no sistema de controle ou na saída do sistema. Então, fornecendo uma informação defusificada utilizando o método do centroide. Existem outros que usam o método da bisseção, outros que usam o máximo de mínimos, soma dos máximos, e tem vários métodos aqui que poderia variar, mas a gente sempre deixa no centroide. Essa configuração aqui também de métodos de agregadores a gente sempre mantém o mesmo. E vamos avançar para outra parte. Como é que a gente continua essa configuração? A gente dá um duplo clique na variável que a gente quer editar as funções de pertinência. Fazendo isso, ele vai para essa segunda tela aqui. Perceba que ele sempre volta para essa tela, então fica atento se ele está realmente na tela da variável que você quer mexer. Aqui na variável erro, ele criou, por default, 3 funções de pertinência. MF1, MF2 e MF3. Vamos aproveitar esse funcionamento, mas vamos só mudar o formato delas. Eu estou aqui com essa MF1 marcada em vermelho, porque ela está clicada em cima dele. Se eu clicar na MF2, habilita a MF2. Se eu clicar na MF1, habilita a MF1. E se eu apertar o botão Delete, eu apago essas funções de pertinência dos extremos, deixando só do meio disponível. Eu posso clicar nesse quadradinho aqui também, e mover para poder definir qual é a base dessa figura geométrica que eu quero para a função de pertinência. Aproveitando que ela está marcada aqui, eu posso selecionar o nome e digitar aqui qual é o nome desse rótulo linguístico para esse subconjunto fuzzy para a variável erro. Então, vamos considerar que o erro pode ser nulo, né? Vou chamar aqui de 0. Aperto Enter, ele automaticamente alterou aqui. Eu posso vir aqui no Edit e adicionar MFs, que são essas funções de pertinência. E ele vai me perguntar qual tipo delas. Eu vou mudar aqui de triangular MF para trap MF, que é trapezoidal. E ao invés de 3, vou acrescentar 2. Quando eu fizer isso, ele criou 2 novas funções de pertinência. E eu mudo aqui o posicionamento dela segurando nesse botão com relação aos pontos dela aqui. Você tem que ter essa precisão para fazer isso.
mas segurando em cada um deles, você pode mexer na inclinação dessa função, no formato da função de pertinência, que é do tipo trapezoidal. Então, estou aqui fazendo um arranjo dessas funções, fazendo com que a função 0 fique ao centro, próximo do valor que eu vou definir ali no universo do discurso como 0, e ao extremo eu tenho negativo, que eu vou chamar de neg, e positivo, que eu vou chamar de POS. Então, o erro da variável de entrada do meu sistema fuzzy pode ser negativo, 0 ou positivo. E qual o range dele? Qual o universo de discurso desse erro? Vou aqui aleatoriamente gerar um sinal de menos 5 a 5. Um range de menos 5 a 5. Considerando que esse sinal eu vou gerar lá no Simulink para poder alimentar a entrada no meu controlador. Depois a gente pode voltar aqui e mudar esse universo de discurso da variável ou o range da variável. Então, essas são informações importantes. O nome e o formato e a quantidade de funções de pertinência que eu adiciono daquele jeito que eu mostrei, que eu mudo o nome do jeito que eu mostrei. E aqui no current variable aqui, range, eu mudo o range, aperto Enter, ele vai incorporando essas alterações. Isso está feito aqui, eu vou para outra variável, que é a saída de controle. Cliquei nela, vou fazer o mesmo processo, remover essas triangulares do extremo, ajeitar o formato aqui dessa triangular que eu vou manter, que eu vou chamar também de nulo, tá? O 0, considerando que o sinal de controle também pode variar com valores positivos, nulo ou negativo. O que é isso? Eu aumento o sinal de saída do controlador, mantenho ele no mesmo valor, ou diminuo o valor atual. Então, 0, e acrescenta aqui aquelas duas variáveis também, trapezoidais. Do mesmo jeito que a gente fez, vamos manter inclusive o mesmo universo de discurso. Tá vendo? Quando eu faço essa adição de variáveis, ele volta para a variável de entrada. Aí você clica aqui, volta para a variável de saída e faz os ajustes que você quer fazer. Mexendo aqui a posição do trapezoide, né? Da figura trapezoidal. Fazendo com que uma boa parte do universo de discurso fique dentro desses valores de MF positivo e negativo, para poder sensibilizar bem o controlador. Essa é uma dica de cunho prático que a gente aprendeu aí com o tempo. Então, tem que ter valores negativos no positivo também. Eu vou botar o mesmo range aqui de menos 5 a 5. Qualquer coisa a gente volta aqui depois e altera. Isso tudo depende dos sinais que você vai definir lá no Simulink, tá? Então, essa configuração das duas variáveis está feita. Vou só mudar o nome delas aqui, né? Chamar isso aqui de negativo. Esse aqui de positivo. Fechar essa tela e vamos para essa parte aqui de edição das regras. Clicando nessa caixa branca, ele vai abrir essa parte aqui. Como só temos uma variável de entrada e uma variável de saída, é sempre, se erro é algum desses valores possíveis, 0, negativo ou positivo, então saída é 0, negativo ou positivo. Por uma questão lógica aqui, nós vamos fazer o controlador fuzzy imitar um controlador proporcional de ação direta. Então, quando é 0, é 0, e eu adiciono essa regra. Ele criou a regra aqui. Se eu marcar aqui negativo, e quiser que o valor seja negativo, depois a gente pode inverter isso, se a gente perceber que a lógica está errada, adiciona essa regra, positivo, positivo. Para essa quantidade de subconjuntos, essa quantidade de funções de pertinência, somente 3 regras são suficientes para a gente dar conta, número de variáveis, né? A gente dar conta de cobrir todas as possibilidades, digamos assim. E cada um desses subconjuntos cobre uma série de possibilidades de valores de entrada e saída. Então, depois de fazer isso aqui, aqui a gente pode mudar a regra, pode deletar a regra, pode mudar a regra quando você tem 2 antecedentes, se vai ser e ou. Você pode negar uma regra, pode fazer algumas coisas. Pode definir também um peso associado a cada regra. Isso aí também a gente não vai explorar muito, não. Mas, então, está configurado aqui, fechou. Só vou voltar aqui para verificar se está certinho. Está certo. Então, nós, digamos, temos aí nosso primeiro sistema fuzzy.
Vou exportar ele para o disco primeiro, salvando ele com o nome CN1, tá? CN em letra maiúscula. Salvei e vou exportar ele também para o Workspace, como CN1. Então, se a gente for aqui no Workspace do MATLAB e digitar RUS, a gente vai achar essas variáveis. Essa variável não, essa estrutura, né? Então ela está aqui disponível. E se eu digitar aqui Simulink, eu abro o Simulink para poder criar um modelo que utilize esse sistema fuzzy que eu acabei de criar. Aqui eu posso, por exemplo, mudar o tempo de simulação para algum valor maior, né, 200, por exemplo, e posso arrastar alguns blocos aqui comuns para ele, né, que provavelmente eu vou precisar. Então, um bloco de constante é muito comum de utilizar, para fazer um sistema de controle. Aqui, um modelinho que representa a dinâmica de uma planta. Aqui, na parte de visualização, posso querer usar um scope, né, para ver os sinais. Também display. Aqui em rotinas e sinal, manipulação de sinal, né, eu posso precisar de um MUX, por algum motivo. E bloco somador também é uma coisa comum que a gente utiliza bastante. Vou colocar aqui também, por via das dúvidas, um sources aqui, procurar uma fonte que gere um sinal, né? Por exemplo, um step. Então, vou criando esses arranjos aqui. Eu posso, por exemplo, dizer que o meu step aqui é a referência, né, do meu sinal. Setpoint entra somando e a variável de processo subtraindo, né, a realimentação negativa. A variável de processo vem atrás, vem do sisteminha que imita a planta, que representa a dinâmica da planta. Um bloco muito importante também que a gente não pode esquecer, ele está aqui no toolbox de lógica fuzzy, tá? Que é esse primeiro aqui, ó, Fuzzy Logic Controller. Você arrasta ele para cá. E ele é o controlador em série com a planta. Qual era a variável de entrada dele? Erro. Que é justamente a diferença entre a referência e o sinal de controle, e a variável de processo. E ele gera na saída dele o sinal de controle. Então, esse nosso controlador fuzzy aqui, ele vai manipular a variável de entrada da planta para representar, para poder modificar a variável de saída dela, né? Então, digamos aí que eu estou controlando a temperatura de um forno, set point lá, a diferença entre set point e variável de processo dá um valor de erro negativo, e eu tenho que interagir de alguma forma, eu vou aumentar ou vou diminuir o combustível que vai para esse forno, ou vice-versa, né? E essa resposta dinâmica vai ser percebida porque eu estou alterando a entrada da planta e a saída da planta vai me dar o feedback para poder verificar isso. Eu quero ter essas duas variáveis sendo mostradas no meu scope, né? Tanto a variável de processo quanto a referência, para que eu possa fazer aquele clássico do gráfico comparativo, né? Variável versus setpoint. E aqui eu tenho que dar um duplo clique e dizer qual é o nome do meu controlador. CN1, que foi o que eu criei. Dou OK.
E a gente já pode dar um play aqui para dar uma olhada na simulação. Esse step aqui está gerando um sinal, o valor inicial 0 e o valor final 1. Então, os valores possíveis ali de erro são valores negativos, nulos e positivos dentro do intervalo de menos 5 a 5. O sinal de controle também vai sair dessa forma. Então, nós vamos fazer aqui um valor final aqui de 2,5 só para verificar como é que fica isso. Vamos ver a resposta da planta durante 200 segundos de simulação aqui no MATLAB. Aí nós precisamos aqui da constante e vamos usar o display aqui só para a gente ver a variável de processo. Mandei ele simular, ver que ele muda o valor aqui da variável durante um tempo. Como esse ajuste de tempo do MATLAB ele é muito rápido, né? Ele vai integralizar os 200 segundos muito rapidamente, você vai depois abrir o scope aqui e não vai conseguir acompanhar em tempo real. Aí você pode visualizar o gráfico gerado por esse sistema. Você vê que a gente tem aqui uma mudança, né, de 0 até o patamar ali de 2,5, que é o set point, que é a referência, que esse sinal é amarelo. E a variável processo acompanhou isso, lógico, deixando um erro em regime permanente. Isso é um dos problemas clássicos do sistema de controle usando lógica fuzzy. Ele tem dificuldade de eliminar o erro em regime permanente. Logicamente, também nós fizemos um controlador fuzzy muito simples aqui, né, com poucas variáveis, poucas funções de pertinência, né, com uma precisão relativamente reduzida e considerando apenas uma única variável, que é o erro. Nem mesmo o PID, para fazer a função integral, ele usa só a informação do erro, né? Ele usa a informação do erro ao longo do tempo para poder gerar a integral, a derivativa, e corrigir isso, ou se antecipar, ou eliminar o erro de offset ao longo do tempo. Já o Semafuzz, ele não tem recurso da forma como a gente montou aqui para fazer isso, mas mostra que ele consegue, pelo menos, acompanhar a referência para um tipo de estudo. Agora, vou modificar aqui o distúrbio, fazendo com que ele comece com esse tipo de set point, né? Mas que depois ele modifique esse set point do valor que ele estava, de 2,5, voltando para baixo. Não totalmente para baixo, vamos botar 1 aqui, no final value. E em que momento que ele vai dar esse step, né? Vou botar lá que ele vai dar step em 100, já que a simulação vai até 200, vai dar para a gente acompanhar bem isso. E vou usar um outro bloco sonorador aqui para poder fazer essa combinação de referências, né? Então, o set point ele assume valores diferentes durante a simulação. A gente dá o play aqui e verifica. Faltou conectar aqui a porta do set point. No scope. Vou rodar de novo. Vou verificar isso aqui. Então, a gente vê que aqui ele deu um step, né? O sistema acompanhou, mas quando ele deu um step negativo, ele, com uma amplitude de 2,5, ele não voltou para 1, né? Então, ele teve um step negativo aqui no set point, e o controlador, a gente pode ver aqui, acompanhou a referência. Ele tentou diminuir, só que ele deixou um erro de offset, né, relativamente grande. Mas vê que o sistema ele acompanha a referência, e o que a gente precisa fazer é, logicamente, ir ajustando aqui ganhos, ajustando parâmetros no próprio sistema fuzzy, para poder ir melhorando, digamos, a sintonia desse controlador. E a gente está vendo um controlador aqui fuzzy para representar a dinâmica de um controlador para um sistema monovariável também, que nós arbitramos aqui, e só para que vocês pudessem ver como funciona essa parte da interface de edição do MATLAB para gerar um controlador fuzzy e deixar ele disponível para ser utilizado em simulação. Toda essa parte de refinamento, aumenta a complexidade, etc., vocês vão explorar aí na tarefa relativa a P2, que é fazer um relatório de uma simulação usando o controlador fuzzy para uma planta que vocês escolham, e o processo de ajustamento desse controlador fuzzy. Então, você volta lá na interface de edição, modifica lá valores de universo curso,
regra, quantidade de regras, quantidade de funções de pertinência, formato das funções de pertinência. Você pode mexer no método de defusificação e a cada configuração dessa você salvar um controlador fuzzy diferente, tipo CN1, CN2, CN3, CN4, e você testar essas diferentes combinações de controlador fuzzy e mostrar os progressos que você teve para controlar uma determinada planta através desses gráficos de sinal, né, de variáveis setpoint, para mostrar aqui para a gente. Então, vocês podem fazer essa planta inspirada em um processo real, um processo que vocês usaram na P1, alguma coisa, ou vocês podem simplesmente arbitrar aí, colocar uma planta com uma determinada complexidade e fazer os testes de vocês. O importante é que vocês explorem algumas combinações de lógica fuzzy, façam essa simulação que eu fiz aqui, reproduzam isso nos seus computadores e gerem um relatório para me entregar como a componente ADP2. Mas na aula de hoje à noite a gente conversa um pouquinho melhor sobre essa questão da avaliação, né, da tarefa, e o que eu espero receber de vocês para poder computar ela, tá bom? Obrigado e até a próxima.